Nós vamos para a nossa reflexão de hoje de manhã ler Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 24. O texto será projetado aqui nas minhas telas laterais. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras. E eu vira e mexe aviso que eu leio na versão A Mensagem. Eu já contei aqui algumas vezes a história de que eu sempre falo, eu estou lendo na versão A Mensagem. Me fica um pouco chato todo domingo eu falar isso para você, né? Eu estou lendo na versão A Mensagem. E aí eu parei de falar, eu parei de avisar que eu prego com a versão A Mensagem. E aí acabou o culto, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, você tem que avisar que versão da Bíblia que você está usando. Falei, tá bom, mas por que ele? Não, porque você começou a ler o texto e tinha um senhor atrás de mim e falou assim, que raio de Bíblia é esse que o pastor está lendo? Então o raio de Bíblia que eu leio é a Bíblia na versão A Mensagem, tá bom? É a Bíblia numa versão, num português do nosso dia a dia, da maneira como nós falamos nas nossas conversas, um português, uma linguagem um pouco mais fácil de ser compreendida. Lamentações 3, de 19 até o 24. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. E como lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo que me restou. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos como teu povo, ao redor de Jesus e por causa de Jesus. É Ele quem nos traz até aqui. É a razão maior da nossa vida e a sede maior da nossa existência. Nós queremos te conhecer um pouco mais, cada vez mais, dia a dia com experiências bonitas ao teu lado. Inclusive as experiências que nascem dos nossos dias difíceis, dos períodos complicados da nossa vida. Por isso pedimos que hoje de manhã as palavras do profeta Jeremias sejam de tal relevância na nossa vida, ao ponto de podermos viver uma nova fase, trilharmos um novo rumo na nossa história. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu gosto muito de viver. Já escrevi até um livro que chama Pela Leveza de Viver, do Viver. Porque acho que a vida pode ser vivida de uma maneira muito legal, muito leve. Nunca fácil, porque a vida não é fácil. Mas vamos combinar que apesar das vezes a gente insistir tanto na beleza da vida, na leveza da vida, existem fases que a nossa vida não tem nada de leve, nada de bonito e nada de gostoso. Viver se torna, alguns momentos, alguns períodos da nossa vida, algo extremamente complicado. E talvez seja esse momento que você está vivendo. Um ano que acabou de começar, no meio de um feriado que se propõe espalhar alegria, você tem tentado sobreviver. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos absolutamente normais. Porque dor, problema, angústia, desconhece data, desconhece feriado, inclusive desconhece prazo. Porque às vezes nós queremos saber qual que é o tamanho da minha dor. Os pastores nos aconselhamentos pastorais vivem lidando com isso. Pastor, até quando eu vou sofrer? Nós não sabemos, até porque dor não tem calendário, dor não usa relógio, problema não tem agenda no tablet para dizer, eu vou ficar com essa pessoa até o dia tal. Não, dor independe das minhas vontades, os meus problemas estão para além daquilo que eu quero, por mais que eu fique decretando e jogando palavras de autoridade por aí afora. Meus problemas não escutam as minhas ordens. Mas eu acredito que
muito da nossa vida, dos nossos questões, a funcionalidade da nossa vida, ou a qualidade da nossa vida, ela tem muito a ver com as decisões que eu tomo. Porque eu não tenho controle sobre tudo que ocorre ao redor de mim, mas eu preciso ter controle em como é que eu respondo ao que acontece ao redor de mim. Eu não tenho controle sobre o trânsito de São Paulo, eu não tenho. Mas eu tenho que saber me comportar diante de um trânsito que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as doenças que estão no mundo, eu não tenho controle. Mas eu preciso ter controle caso uma dessas doenças bata na minha porta. Porque a qualidade da minha vida vai depender exatamente, a funcionalidade da minha vida vai depender de como que eu respondo às questões que a vida coloca diante de mim. E por isso anunciamos domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, reunião após reunião, a mensagem de Jesus e a maneira como nós lemos essa mensagem. Porque entendemos que ela não resolve os teus problemas, mas ela te dá uma nova postura para você encará-los. Você não vai escutar aqui na Bethesda que, de acordo com a quantidade de passos corretos, os seus problemas serão solucionados. Você não vai escutar aqui na Bethesda que, se você der o dízimo, os seus problemas serão resolvidos, porque os seus problemas não estão atrelados ao seu dízimo. Você jamais vai escutar isso aqui. Se um dia você escutar, inclusive, deixou de ser Bethesda. O que você vai escutar é que essa mensagem, ela vai ensinar você a lidar com o seu dízimo, com os seus problemas, com o seu casamento, com a educação dos seus filhos e como você dirige na cidade de São Paulo, porque acreditamos na integralidade da mensagem do reino. Ela mexe com a sua vida como um todo. Por isso que é um processo longo. Salvação é um processo para a vida toda. Por isso não queira ser salvo imediatamente, porque você vai morrer. Então deixa ficar longo. Uma vez o professor Carlos Mesters, que é um teólogo católico, veio até aqui a Bethesda dar uma aula quando nós tínhamos o ISEC e perguntaram para ele: professor, o que o senhor tem a dizer sobre a conversão? O que é conversão? Ele falou: é uma conversa longa. É uma conversa longa que a gente vai vida fora tendo com Jesus e Ele vai mudando a nossa vida dia a dia, até uma hora que a gente vai mudando, uma hora você morre. E aí você fica igualzinho a Ele. Mas até lá o que a gente faz? A gente entra num processo de conversão, onde diversas áreas da nossa vida vão sendo alteradas, onde nós vamos vivendo conflitos para que hajam algumas alterações. Então o reino de Deus é um convite a você viver com responsabilidade num mundo irresponsável. Inclusive o convite que o Eliel acabou de fazer para a gente com as quintas-feiras. Como é que eu vivo num mundo que está se destruindo, se autodestruindo, e eu sigo um Deus que falou que Ele tem vida e vida em abundância? Como é que eu faço para viver isso? O reino de Deus é um chamado de alegria para você ser responsável no meio de tanta irresponsabilidade. É um chamado para você ficar atento à tua vida, porque de repente a vida pode se desorganizar. É uma maneira de você viver focado com aquilo que de fato tem importância, para que as ilusões que inclusive a religião oferece não tomem conta do teu coração. E quando a ilusão toma conta de nós, e sim, a religião ela não é ilusória, mas ela tem potencial para ser. Aí a nossa vida fica ainda mais complicada. Nós vivemos num mundo de coisas absurdamente tristes e que fogem ao nosso controle. Você pode ter feito um planejamento financeiro maravilhoso, daqueles mesmo, sem erro, para comprar seu apartamentinho, sua casinha, trocar seu carro, pagar a faculdade dos seus filhos. Aí tem um colapso financeiro lá na bolsa asiática, e isso reverbera lá na tua casa. Wall Street entra em pânico, e a tua reserva vai por água abaixo. O reino de Deus está dizendo: você não vai controlar as bolsas do mundo, mas você tem que aprender a viver num mundo que de repente entra em colapso e você perde tudo que você guardou. Isso é a vida. E o fato de você ser cristão não vai impedir que as bolsas deixem de ter problemas financeiros simplesmente pela cor dos teus olhos. Não. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Você é um motorista extremamente prudente, não tem um ponto na carteira.
Aliás, se você consegue fazer isso aqui em São Paulo, você devia ganhar um prêmio. Nunca foi multado, nunca arranhou teu carro em pilar, esses pilares de garagem que vivem se mexendo nas garagens da vida. Tem muito, né? Pilar que se mexe em garagem. Aí você está um dia na avenida, mas do outro lado tem um motorista absurdamente irresponsável, que está bebendo embriagado. E ele vem correndo com o carro em alta velocidade e bate de frente com o seu. E você pode, inclusive, ter problemas físicos por conta da irresponsabilidade de uma pessoa que você nunca viu na vida. Já pensou? Essa é a vida, essa é a complexidade do ser humano. Continue responsável, continue evitando. Eu falo aqui sempre que eu gosto dessas frases, né, esses provérbios, para-choque de caminhão. Eu li um esses dias que ele é meio violento, mas eu vou falar aqui para vocês que a gente é amigo, não tem problema. Espero que o pessoal do YouTube seja meu amigo também. Ele diz assim: seja íntegro e honesto. Isso não vai resolver todos os problemas do mundo, mas pelo menos o mundo vai ter um idiota a menos. É pesado, mas é verdade. Seja um motorista prudente. Isso vai resolver o problema do trânsito? Não. Mas o trânsito vai ter um idiota a menos. Vai ter um estúpido a menos com uma arma na mão, porque o carro é uma arma. Você estudou, fez todos os cursos possíveis, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, pós-doc, fez tudo que dava. Mas o emprego ficou na mão da sobrinha, do amigo, do chefe, do parente, daquele cara que não tem estudo nenhum. O mundo é uma crueldade. E o reino de Deus vem para me ajudar a me comportar diante das injustiças da vida. Você estava fazendo a barba um dia e de repente sentiu um caroço no teu pescoço. E aí você foi ao médico e chegou o exame e você descobriu um câncer. Sim, isso não tem a ver com a fé que você professa. Isso tem a ver com a vida que todos nós vivemos e todos nós estamos dentro dos riscos das coisas que eu acabei de colocar aqui. Todos nós. É a vida. E por mais organizados que sejamos, nós não conseguimos lidar com tudo. Nós temos dores, nós temos frustrações, nós vivemos injustiças, nós temos questões na nossa alma extremamente doloridas por questões que nós já vivemos no passado. E nós estamos então na companhia do profeta Jeremias nesse livro chamado Lamentações. Lamentações é um testemunho bíblico do sofrimento humano. O sofrimento intenso. Aquela dor que vem e vem para ficar. Ou aquela memória, aquelas memórias que quando eu vou juntando memórias, de repente eu tenho uma série de dores. E eu fico com aquelas dores falando um pouco sobre elas. E o sofrimento, ele é um elemento de todos nós, é do ser humano. O ser humano é sofrimento. Tem um dos grandes filósofos que diz que o ser humano só é ser humano mesmo quando ele está angustiado. Que é quando as suas verdades, suas virtudes, suas qualidades vêm à tona e ele começa a pensar, e ele começa a ser, e ele começa a lidar com o drama humano. Jeremias está falando sobre o sofrimento humano, sobre o sofrimento do teu povo. Porque o povo hebreu tem dois momentos bastante distintos na Bíblia. Eles têm o êxodo do Egito, a libertação do Egito, e o exílio para a Babilônia. No êxodo, a história é de alegria, é de êxtase, de empolgação, salvação. Vamos viver agora uma vida livre, e vamos, é festa. Uhul, vamos embora. E eles vão. Porque Deus libertou o povo da escravidão egípcia. E o exílio é a história do sofrimento, do julgamento, da escravidão. Um período de devastação e de lamento. Dois fatos históricos, o êxodo e o exílio. Como que acaba um livro com duas capas? E acredito que nós já podemos fazer uma bela de uma comparação com a nossa vida. Porque nós temos os nossos êxodos e também nós temos os nossos exílios. Ou falando numa linguagem mais tranquila, nós temos as nossas alegrias e nós temos as nossas frustrações.
Nós temos nossos sucessos na nossa biografia e nós temos os nossos fracassos. Nós temos as nossas falências. Nós temos as nossas péssimas decisões que nos geram escravos de algumas coisas. Sim, algumas decisões fazem de nós escravos. Nós temos nossas perdas, mas eu também tenho os meus ganhos, porque eu tenho os meus êxodos, as minhas libertações, assim como eu tenho os meus exílios, as minhas prisões. Eu solto fogos de alegria, mas às vezes eu não tenho razão para ter alegria alguma. Às vezes isso acontece durante um ano, e às vezes acontece durante uma semana, porque a vida de uma pessoa pode mudar em uma ligação. Você pode estar vivendo exatamente o êxodo, o êxtase da libertação. E toca o seu telefone. E batem no teu carro. E você abre o resultado do exame. E você descobre que a vaga não é sua. É da expectativa de algo novo para a frustração da mesmice. Do mais do mesmo. E nós transitamos nisso porque nós somos seres absurdamente complexos. Eu não sei se você já percebeu que tem dias que você acorda super feliz. Aí você fala, escuta, o que aconteceu ontem à noite que você está tão feliz? Não, nem sei, eu só acordei animado. E tem dias que nós acordamos e a última coisa que a gente quer é sair da cama e enfrentar o dia que nós temos pela frente, mesmo que esse dia não tenha nada programado de ruim para acontecer. Tem dias que nós somos tomados pela alegria e tem dias que nós habitamos os lugares mais depressivos da existência humana. E até aí ok, até aí é a vida mesmo. Nossa vida é esse trânsito, esse vai e vem, e eu falo muito para as pessoas, olha, enquanto tua vida estiver assim, tá bom, o duro é a hora que ela ficar reta, porque é igual ao eletrocardiograma. Quando você estiver nesse vai e vem aqui, é porque tem vida. A hora que ficar flat, é porque parou de ter vida. Ou seja, vamos ficar felizes com os nossos altos e baixos, porque eles significam que nós estamos vivos. Porque está pulsando. Porque quando eu faço eletrocardiograma, eu quero que fique assim mesmo. Nada de linha reta. O mar flat é um perigo. A vida flat é extremamente perigosa. Então eu acredito que o profeta pode nos ajudar hoje de manhã com algumas questões. Abrir nossos olhos para algumas questões, além dessas. De que nós vivemos num sistema injusto, cruel. E que nós vamos durante esse ano, um ano que promete diversos desafios. E que vai requerer muitas posturas cristãs da nossa parte, para que a gente consiga passar, sobrepor essas coisas que vão bater na nossa porta. E nós precisamos trazer, como trouxe o profeta todos os dias, a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança. Quero que você guarde no seu coração isso, e minha mensagem com você hoje ela é bem breve. Não viva negando seus problemas. Reconhecer os seus problemas, admitir as suas lutas, faz parte do seu processo de transformação. Eu coloquei o ponto, não passe a vida negando, ou eu não coloquei, mas deveria ter colocado. Não passe a vida negando seus problemas. Porque negar problema é inevitável, toda hora a gente nega. Isso faz parte do nosso processo de defesa. Negação de problema é um mecanismo de defesa nosso. A gente precisa disso. Sabe quando você recebe aquela notícia muito ruim que você não estava esperando, qual é a sua primeira reação? Não pode ser. Eu não acredito, não é possível. Você está negando, o fato já está feito, já está contado e você está dizendo, não é possível. Isso é do ser humano, nós precisamos disso. Nós precisamos de um período de negação, para quê? Para a gente elaborar aquela notícia, para a gente elaborar a tragédia e aí então a gente viver. O que eu não posso é passar a vida nessa negação. Eu não posso receber uma notícia extremamente dolorida e ficar para sempre negando. Não, isso não aconteceu. Não, aconteceu, está aqui, é fato. É histórico, já até virou história e você está aí negando. Então, não se condene por você negar seus problemas, mas tome cuidado para você não passar a vida toda no processo de negação. Porque o processo de negação é o processo da ilusão, onde você cria um mundo paralelo para você tentar lidar com as questões de uma maneira mais fácil, mais tranquila, mas a vida está acontecendo aqui do lado e toda vez que eu deixo um problema de lado, eu na verdade estou alimentando e deixando ele crescer cada vez mais.
Onde que o profeta nos ajuda com isso? Ele nos ajuda a exatamente não negar aquilo que aconteceu e não negar o nosso passado. O nosso passado é um barato, porque a gente vive em guerra com ele. E a gente deveria fazer as pazes com ele. Como é que você vai guerrear com alguma coisa que não tem como ser alterado? O nosso passado foi feito para nos orientar, e não para nos destruir, e não para nos condenar. O que você fez, certo, errado, bonito ou feio, está feito. É fato histórico, você não vai alterar o seu passado. O que é que você tem que fazer? Lembrar dele todos os dias, exatamente para você não fazer de novo. E o Jeremias então diz o quê? Eu nunca vou esquecer o gosto das cinzas e o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. Como me lembro o sentimento de chegar ao fundo do poço. Obviamente que ele usa da metáfora, ele usa da licença poética para falar do quê? Da angústia, da péssima decisão, da prisão, daquilo que eu fiz, que eu hoje coloco a mão na cabeça e falo, um dia que eu estava com a cabeça, quando é que eu fui fazer aquilo? Como que eu casei com esse homem? Como? Agora casou. Como é que eu fui comprar esse carro? Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta, como é que eu fui comprar esse carro? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu mudei dessa cidade? Por que que eu pedi demissão daquele emprego? Entre outras coisas. Por que que eu tive um caso? Por quê? Jeremias está usando de linguagens metafóricas para dizer isso. Eu não vou esquecer o gosto das cinzas. Eu não posso esquecer as minhas péssimas decisões. Eu vou trazer à memória tudo. Eu quero de vira e mexe lembrar inclusive o gostinho amargo. Sabe para quê? Para não fazer de novo. Porque o desejo de esquecer, a gente não pensa nisso. Mas eu queria esquecer. Bom, se você esquecer, você está dando a você mesmo a possibilidade do quê? De fazer de novo essa meleca. Então, melecas do passado, com todo o respeito, não foram para... A gente não pode esquecer, a gente tem que deixar elas dentro de um stand-by, que a gente consiga vir e mexe e falar, eu não posso mais entrar por esse caminho, porque há 10 anos eu entrei, e isso gerou uma sucessão de caos na minha vida, eu não vou esquecer. Eu não quero tirar isso da minha memória, eu quero deixar inclusive isso guardado, sem condenação, sem ficar no alto flagelo, me batendo com ferro nas costas. Não tem condenação, mas também não pode ter esquecimento. Nós precisamos trazer à nossa memória as nossas marcas, inclusive as nossas cicatrizes. Eu gosto demais de uma frase que a Carol colocou num quadro que nós temos lá em casa, que diz assim, mais ou menos assim, eu não sei se eu vou lembrar agora, cicatrizes não são a prova de que você morreu. Cicatrizes são a prova de que você prevaleceu diante daquilo que poderia ter te matado. E a gente não gosta das nossas cicatrizes, e a gente deveria gostar delas. Eu tenho uma aqui no meu joelho, eu até escrevi um texto sobre ela. De uma vez que o meu pai, eu estava andando de bicicleta, correndo muito, meu pai falou, tu vai cair. Eu falei, não vou, eu não caio. E eu era, na época já do alto da minha sabedoria, eu devia ter 9 ou 10 anos. Eu passava, ali era um circuito oval lá perto de um lugar que ele trabalhava, e eu passando, um amigo meu, e quando eu passava ele falava, Vili, tu vai cair. Eu olhei para meu amigo e falei, meu pai nem sabe pedalar. Bingo, né? Na curva seguinte, o que aconteceu? Tombo grande. Cheguei perto dele com aquele joelho ralado, tinha as pedrinhas, era estradinha de terra, tinha pedrinha dentro do joelho, assim. E aí você tem que escutar aquilo que todo orgulhoso não gosta de escutar, né, do outro. Eu não avisei. É um horror, né? E aí eu já esperando aquele sermão, e ele falou, vai para casa, passa um metiolate. Vocês usaram metiolate? Mas não é esse de hoje Nutella, não. O meu metiolate era de raiz. Porque tem o metiolate Nutella, já não arde. Outro dia eu passei no meu filho e falei, vai aprender a lição, vai arder. Eu passei, ele, não está ardendo? Ele falou, não. Eu falei, mas não tem graça. Porque aí não cura. Eu não esqueci por quê? Porque o meu metiolate era de raiz. Você passava aquilo lá, cara, tu via Jesus. E aí você não esquece nunca mais da história. Por quê? Porque Deus estava naquele metiolate. Eu passei e lembrei. E meu pai não deu sermão em mim, só falou, vai, presta atenção e não faz mais isso. Eu tenho essa cicatriz até hoje, 32 anos depois. Mas ela é uma memória do quê? De um tombo? Não, é a memória de um pai que olhou para mim e falou, cara, presta atenção na próxima curva, porque você vai ter muitas ainda pela vida. Presta atenção na velocidade com que você vive, por quê? Porque você tem muita vida pela frente, só, ponto.
Ou seja, as tuas cicatrizes, aquelas que nasceram fruto das tuas maiores dores, elas não precisam ser um juiz com o dedo na tua cara, elas podem ser Jesus com a mão estendida dizendo: você está vivo. Você não precisa travar diante das tuas dores, você não precisa usar esse esforço espiritual enorme para esquecer aquilo que você fez, não vai funcionar, não vai dar certo. E o que Jeremias faz? Jeremias lamenta. Ele se coloca na cena, ele se percebe responsável, e ele diz: eu não vou esquecer, não tem por que eu esquecer, porque isso é a minha biografia, e a minha biografia não foi feita para ser esquecida, a minha biografia foi feita para ser lida. Porque todos nós aqui estamos escrevendo um livro, que é a nossa própria biografia. Não sei se alguma editora vai se interessar por publicar a biografia de alguém aqui, mas nós estamos escrevendo. E a nossa biografia, talvez ela não seja impressa para ser lida, mas ela já está sendo lida por outras pessoas. A Bíblia diz que nós temos que ser cartas vivas, escritas com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, as pessoas que vivem comigo dentro do meu horizonte de influência, sim, elas estão lendo a minha biografia. Eu leio a biografia da minha mãe quase que mensalmente para lembrar como é que se vive. Mas a biografia dela não está escrita num livro, num papel, nenhuma editora publicou, mas está cravada dentro de mim e isso para mim basta. E a sua biografia, ela está sendo cravada no coração de outras pessoas, de outras crianças. Os pais que apresentaram os filhos aqui hoje, a biografia de vocês está sendo cravada no coração dessas crianças, desde já. Ou seja, que resposta que eu vou dar para a vida? Porque a resposta que eu der para a vida é o que eu estou ensinando para os meus filhos. Eu posso tentar entrar num processo louco de esquecimento, ou eu posso entrar num processo de salvação, de me lamentar e de me refazer como uma pessoa durante o meu sofrimento. Ou seja, sofrimento não é para a gente jogar fora. Sofrimento não é para ser esquecido. Sofrimento é para ser aproveitado. Pô, mas aí fica muito estranho. Como é que eu aproveito um sofrimento? Não, eu não estou dizendo que é bom. Eu estou dizendo para você fazer alguma coisa de bom com aquilo que acontece com você. Eu não estou dizendo que esse teu erro do passado seja saudável. Não, eu estou chamando você para que ele seja. Porque em Jesus nós podemos ressignificar tudo aquilo que nós vivemos. Eu não altero o que fiz, mas eu mudo o significado do que fiz dentro de mim. E para isso eu não posso esquecer. Então por que o Jeremias está olhando para trás? Talvez para não deixar que o futuro seja igual ao passado. Então eu olho para trás. Porque se eu esquecer o meu passado, a chance do meu futuro ser igual ao meu passado é muito grande. E eu não quero viver uma vida que tem gosto amargo, cinzas, amarguras, entre outras questões. Mas ele vive preso nisso? Não, porque ninguém vive preso no passado. O passado é como um museu. Você vai lá, visita e vai embora. Ninguém mora em museu. O que ele faz? Ele continua dizendo que ele lembra das coisas duras, ele lembra do sofrimento, mas há outra coisa que me lembro. E ao lembrar, eu continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo que me restou. Focar no passado pode ser uma maneira de você alimentar o desânimo. Focar no amor de Deus é a maneira de você projetar um futuro diferente para a tua vida. Nada será apagado e nada será esquecido. A questão é onde estará o foco da minha vida. Porque toda vez que eu trago à memória de uma maneira forte os meus erros, eu estou transformando aquilo que fiz num ídolo. E o Bonhoeffer diz isso, que a culpa é um ídolo. Se eu não tomar conta, aquilo que eu fiz no passado vira uma coisa tão importante que uma hora eu idolatro. Eu travo a minha vida por causa daquilo que fiz, ao invés de colocar a minha vida em movimento por aquilo que Deus pode fazer. E essa relação nós precisamos romper com a idolatria da culpa, com a idolatria do passado e abraçar o amor de Deus que nos convida para viver alguma coisa muito diferente lá no futuro. O amor de Deus diz que você não é o seu passado. O amor de Deus diz que você é essa pessoa complexa, complicada, muito legal, muito chata, cheia de manias e cheia de coisas maravilhosas.
O amor de Deus diz que os eventos de ontem não precisam definir o seu evento de amanhã. Porque quando damos as mãos para Deus, nós ganhamos uma nova identidade. Assim como uma autorização, uma liberação para viver alguma coisa diferente lá na frente. Mas essa mudança, ela não acontece se ela não passar por dentro de mim. Jeremias está falando do mundo interno dele. Não é porque ele falou isso que de repente o exílio acabou. Não, é porque havia um exílio físico do povo hebreu preso na Babilônia, mas também havia um exílio dentro do Jeremias. Era ele preso nele mesmo. Era ele preso nas suas próprias histórias. Era ele transformando em ídolos coisas que deveriam ser simplesmente referências. E de repente ele derruba esse exílio interno, essa escravidão interna, para poder enfrentar a escravidão externa. Ou seja, as minhas novas posturas, elas não vão mudar o Brasil, mas elas podem mudar a minha maneira de lidar com o meu Brasil. As minhas posturas internas não vão alterar a cidade de São Paulo, mas elas vão mudar a maneira como eu lido com os exílios que eu vivo, vivendo numa cidade como São Paulo. Ou seja, nos seus períodos de angústias, nas suas dificuldades, nas suas dores, não deixe o passado te dominar. Faça uma aposta, um testemunho do futuro. Dizendo, Senhor, eu sei aquilo que eu fiz. Eu reconheço aquilo que eu fiz e eu lembro do gosto amargo daquilo que eu fiz. Mas eu também sei de outra coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. Um Deus amoroso e bom, e sei que o seu amor e a sua bondade conspiram em meu favor. Fique em pé que eu quero orar com você.